nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro, como nós fazemos sempre, vamos rezar, nos encomendar a Deus, ao Divino Espírito Santo, para que nos ilumine nesta noite, para que façamos um vídeo de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes de gravar o nosso vídeo de hoje, eu vou pedir a vocês, mais uma vez, gente, se inscrevam no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, você que costuma assistir os nossos vídeos, por favor, nos ajude a evangelizar, compartilhando os nossos vídeos, pedindo para as pessoas se inscreverem, tá? Não é só compartilhar, pede para que as pessoas também se inscrevam, tá? Ó, tem um canal de teologia católica de graça na internet, né? Inscreva lá no canal, né, para poder nos ajudar a aumentar as inscrições para o canal crescer. Então faça o seu comentário, deixe o seu like, para a gente poder evangelizar mais as pessoas, gente. Nós precisamos de evangelização, tá bom? Então, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja. Nós que trabalhamos na igreja, né, você que é catequista, você que é ministro, você que faz qualquer coisa na igreja. Então, nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Papa. Todos os papas pedem para que a gente estude o catecismo. Tem muita gente que não estudou ainda o catecismo da igreja, não é? Então, nós que trabalhamos na igreja, então, tem um curso de graça de catecismo na internet. Então, nós já estudamos o credo, agora estamos estudando os sacramentos, tá? A liturgia, tá bom? Porque a liturgia, gente, é ministrar os sacramentos, tá? Então, nós estamos aí, com a graça de Deus, estudando sobre, né, os sacramentos, a segunda parte do catecismo, tá bom? Veja, só quero pedir a vocês que me desculpem que a minha voz hoje não está muito boa, tá? Só o tempo mudar, eu tenho um probleminha de garganta, então a minha voz logo fica meio rasteira, eu também tenho um pouco de sinusite também, então eu peço a vocês aí que me desculpem que a voz não está 100%, mas mesmo assim nós vamos fazer o vídeo, nós vamos fazer o programa, né? Se Deus nos dá aí condição, a gente vai fazer, mesmo que a voz não esteja 100%, né? Dá um pouquinho de aquela tosse seca, né? Então vocês me desculpem, tá? Se a voz não estiver 100%, mas vamos aí fazer o vídeo, tá bom? Peço a vocês que rezem, né? Rezem por mim, para que eu tenha saúde para poder continuar fazendo os vídeos, né? Inclusive eu peço aqui a intercessão de São Brás, que é o padroeiro da garganta. Então eu peço aí que São Brás interceda aí pela minha garganta para que a minha voz possa ficar o melhor possível aí para vocês, tá bom? Conto com as orações de vocês, tá bom, gente? O catecismo, nós paramos no parágrafo 1112, que é resumo, tá? Aliás, o último parágrafo que eu dei foi o 1109,
1110, 1111, 1112 é resumo, eu não leio os resumos, peço para vocês lerem em casa, tá? Para fixar. E hoje nós vamos para o 1113, parágrafo 1113, 1113, página 314, se vocês quiserem me acompanhar, página 314, parágrafo 1113. O título é O Mistério Pascal nos Sacramentos da Igreja. Ou seja, o mistério pascal é o mistério de Jesus, né, para nos salvar. Ou seja, paixão, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Como é que esse mistério acontece nos sacramentos da igreja? Como é que acontece isso? Então hoje nós vamos começar, claro que não vai dar para a gente ver tudo hoje, então hoje nós vamos começar a estudar sobre isso, tá bom? Olha aí o que diz o parágrafo 1113. Toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico e dos sacramentos. Olha que coisa interessante. Quem disse isso é o documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia, Sacrosanctum Concílio. Então, toda a vida litúrgica da igreja gravita em torno do sacrifício eucarístico, ou seja, da Santa Missa, e dos sacramentos. Então, gente, para que o padre ele é ordenado? Para ministrar os sacramentos. Celebrar o sacrifício eucarístico, o mistério pascal de Cristo e ministrar os sacramentos. O padre, gente, não é para mais nada. O padre é para isso. Por isso que ele fica 100% para a igreja. Ele deixa até de casar. Não é? Por que ele deixa de constituir uma família? Para ele ficar 100% para Deus, para o reino de Deus, para a igreja. Para ministrar os sacramentos e principalmente, como diz aqui, o sacrifício eucarístico. Porque sem padre não tem liturgia, não tem missa, entendeu? Então, gente, o sacerdote é para isso. Então, o padre que não quer celebrar a missa, o padre que não quer confessar, não quer ministrar os sacramentos, ele não deve nem ser padre, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje virou moda aí, esses padres aí ficar indo para as televisões, né? Padre até jurado, não sei de quê, na Globo aí, entendeu? O padre não é para isso, gente. Né? Campo de futebol, agora virou moda agora. Padre ir pro campo de futebol torcer para time. Eu não estou dizendo que é pecado você torcer para um time, não. Mas na sua casa, entendeu? Agora ir lá pro campo de futebol. Gente, vira chacota. Eu vejo o pessoal fazendo chacota dos padres. Entendeu? Padre no campo de futebol, torcendo para. Né? Gente, o padre não é para isso. O padre é ordenado para celebrar os sacramentos, para ministrar os sacramentos. Ele atua na pessoa de Cristo. Então, gente, o padre ele tem que ter noção do que ele é, do que ele representa. Ai daquele que causar escândalo para o outro. Entendeu? Nada de ficar fazendo piadinha com o sacerdote, entendeu? Ficar fazendo piada. Gente, a gente tem que ter respeito com o sacerdote. Entendeu? Então, diz bem claro aqui. Há na igreja 7 sacramentos. Todos nós sabemos que na igreja católica existem 7 sacramentos. O batismo, a confirmação ou crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Esses são os 7 sacramentos da igreja que transmitem a graça de Deus, a salvação, né, que Jesus veio trazer é através dos sacramentos. Tá, gente? Por isso que não é brincadeira. O sacramento, gente, não é brincadeira. Tem gente que leva na brincadeira. Por isso que não tem frutos. Nós temos que levar os sacramentos a sério. Só existe na igreja católica. Não existe em outras igrejas e outras religiões. Esse é o perigo de você abandonar a igreja. Você vai ficar sem os sacramentos. E é através são canais da graça de Deus. É através deles que Jesus nos salva. É um mistério, como diz aqui. É um mistério pascal. Os sacramentos, gente, saem do coração de Jesus, da cruz de Cristo. Entendeu? Então a gente tem que entender a seriedade dos sacramentos.
Ok? No presente artigo, trataremos daquilo que é comum do ponto de vista doutrinal. Olha aí, então a doutrina dos sacramentos, que é o mais importante. Tá? A doutrina dos 7 sacramentos. Aos 7 sacramentos da Igreja. O que lhes é comum, sob o aspecto da celebração, será exposto no capítulo 2. Então, o 2, como que é celebrado os 7 sacramentos? E o que é próprio de cada um deles será objeto na seção 2. Então, gente, o catecismo ele vai explicar direitinho a parte doutrinária dos sacramentos e como se ministra, como se celebra os sacramentos. Não pode ser celebrado de qualquer jeito, não. É coisa séria, gente. Jesus disse bem claro, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Para quê? Para vocês levarem os sacramentos para as pessoas, na pessoa do próprio Jesus. Então eu vou repetir aqui, né, quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica, né, para você fixar. Você que nunca estudou sobre isso, você já agora vai saber. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Todo católico é obrigatório a ter todos os sacramentos. Gente, os sacramentos não é para ficar de enfeite, não. Quem ainda não tem algum dos sacramentos, vá buscar. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer um apanhado geral. Tá bom? Então vamos lá. Há na igreja 7 sacramentos. Estou indo parar com 1113 ainda, tá? Há na igreja 7 sacramentos. Tudo em Deus é perfeito, né? O 7 significa plenitude, tá bom? Por isso que o 7 na Bíblia significa, né, uma coisa plena, tá? Por isso que a igreja tem 7 sacramentos. Né? Como que a gente sabe que são 7? Não são 8 nem 6. Por causa da tradição da igreja. A Bíblia não fala, a Bíblia fala dos 7 sacramentos, mas a Bíblia não diz que são 7. Como é que a igreja sabe que são 7? Pela tradição da igreja, tá vendo? Nós não nos guiamos somente pela Bíblia. Nós nos guiamos pela Bíblia e pela tradição. A Bíblia nos dá os sacramentos. Né? Todos eles têm lá. Mas não fala que são 7. Como é que a igreja sabe? Porque pela tradição da igreja. Então olha como é que a tradição e a Bíblia andam juntas. Tá vendo? Então vamos lá. O primeiro sacramento, batismo. Tá? O batismo, gente, ele é importantíssimo, porque sem batismo você não recebe nenhum outro sacramento. Se você não é batizado, você não pode, você não pertence nem à igreja ainda. Você não é filho de Deus. O batismo apaga o pecado original, te faz filho de Deus, irmão em Cristo e membro da igreja, corpo de Cristo. Olha quanta coisa o batismo te faz. E Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. Então, gente, o batismo é condição para a salvação. Então, pelo amor de Deus, batize o seu filho o mais rápido possível. Ah, vou esperar crescer para saber se quer ser batizado. Tudo bem, mas então você espera ele crescer para saber se ele quer tomar vacina, se ele quer tomar banho, não é? Para escolher um nome para ele. Você sabe lá se ele quer aquele nome que você escolheu para ele? Você sabe lá se ele quer tomar aquela vacina? Por que tem que esperar 10, 15, 20 anos para batizar? Não faça isso. Batize o seu filho o mais rápido possível. Ah, mas a criança não tem fé. Mas você tem fé. A igreja tem fé. Entendeu? Claro que a criança não tem pecado pessoal, mas tem o pecado original, que nós nascemos com ele. Não é um pecado de culpa, é um pecado de carência. Tá? Então, gente, não caia nessa. Não caia nessa de esperar crescer para batizar. Eu conheço um monte de criança aí sem batismo. Cuidado, cuidado. Deus me livre uma criança morrer sem batizar. Outra coisa, ninguém pode batizar uma pessoa que já morreu. Seja criança ou adulto. Se nasceu morto, não pode ser batizado mais. Aí só a misericórdia de Deus. Nenhum dos 7 sacramentos pode ser ministrado por uma pessoa que já morreu. Tem que estar vivo. Se uma criança nasceu viva ainda, está sem cérebro, mas se ela está viva, pode ser batizada. Mas se ela estiver morta, não pode batizar mais. Tá bom? Segundo sacramento, confirmação ou crisma. Gente, todo católico tem que ser crismado. Tem gente que acha que a crisma não é obrigatório. É obrigatório. A crisma é uma confirmação do batismo, que geralmente a gente é batizado quando criança. 99% é batizado quando criança. Então a crisma, você mesmo já responde por você. Quando você é batizado, quem responde por você é o seu padrinho, seus pais e a igreja. Agora não.
Agora você já é um soldado de Cristo. Então você recebe, você já tem o Espírito Santo pelo batismo. Mas no crisma agora você já está mais maduro. A crisma te faz mais forte para você testemunhar Jesus lá no mundo. Entendeu? Então o sacramento do crisma não é facultativo, é obrigatório. Agora também tem outra coisa. Não é uma questão social. O crisma não é para você se apresentar lá, sou crismado. Não. É para você trabalhar para a igreja. Depois que você for crismado, vai trabalhar na igreja. Onde que eu posso me engajar na igreja? Tem gente que faz a primeira comunhão e o crisma e some da igreja. Já falei isso aqui 1000 vezes. Então nós catequistas temos que falar isso para os nossos catequizandos. Para eles continuarem perseverando, firme. Aonde que eles vão trabalhar na igreja? A igreja precisa, seja jovem, seja adulto, seja velho, não importa a idade. Ah, já estou aposentado, já estou velho. O que tem? Tem muita coisa na igreja para você fazer. Aonde você pode se encaixar? Numa pastoral, numa catequese, num grupo de oração. Tem muita... A igreja está precisando de muita gente para trabalhar, gente. A messe é grande, os operários são poucos. Por isso que os padres ficam sobrecarregados. E o Concílio Vaticano II abriu essa porta para nós leigos. Então, vamos lá. Vamos em frente. A crisma é para isso. Tá? A Eucaristia, onde você recebe o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, tá? É o único sacramento onde você recebe Jesus vivo. Tá? Jesus, gente, está presente em todo lugar, espiritualmente. Na Eucaristia, Jesus está corpo, sangue, alma e divindade. Jesus vem a sua alma. Entendeu? Então não vamos ficar sem Jesus eucarístico. Então vamos comungar o maior tempo possível. A penitência, que nós chamamos de confissão. Você não pode receber a Eucaristia se você tiver em pecado mortal. Se você tiver só com pecado venial, você pode comungar. O ato penitencial da missa perdoa, mas se for um pecado mortal, você tem que se confessar para comungar. Tá? Então, gente, nós precisamos também criar esse hábito de nos confessar com o sacerdote, não é com Deus. Tá? Não vamos ser influenciados pelas religiões de fora, não. Quando eu falo de confissão, confessar com o padre. Ah, mas o padre é pecador. Ainda bem. Ainda bem que ele é um pecador. Ainda bem que ele me entende. Pior se eu fosse confessar com um anjo que não tem pecado. O anjo ficaria horrorizado com o meu pecado. Tá? Então não esquenta, o padre não vai contar o seu pecado, que ele não pode, senão vai ser excomungado. Não é? O padre não vai contar o seu pecado, e ele está ali para te perdoar, ele tem esse poder, tá? Então ele está ali para te perdoar. Então nós precisamos do sacramento da confissão. É o único tribunal onde a gente sai réu e volta perdoado, volta absolvido. Agora, o padre também pode não perdoar se a pessoa não tiver arrependido. Você tem que fazer um exame de consciência e confessar todos os seus pecados. Não esconda do padre, porque você esconde do padre, mas você não esconde de Deus. Você está cometendo um outro pecado, chamado de sacrilégio. Você está abusando do sacramento. Então é preferível você não confessar do que esconder as coisas do padre. Você pode esquecer. Se você não esqueceu de propósito, o sacramento te perdoa. Agora, se você esqueceu de propósito, Deus conhece. Você está escondendo do padre, mas de Deus não. Deus está vendo. Então, cuidado. Interessante que o sacramento... Outra coisa, o sacramento da confissão não é só para perdoar pecados. Não. Ele nos dá também a graça e a força para a gente vencer os pecados também. Claro que a gente vai acabar caindo de novo, mas ele te dá força para você lutar. Outra coisa, você tem que cumprir também a penitência. O padre vai te dar uma pequena penitência, você tem que cumprir. Tá? Não deixe de cumprir a penitência, ok? Ele é um sacramento de cura, cura da alma. Tá? A unção dos enfermos, outro sacramento de cura. A unção dos enfermos, gente, era chamada antigamente de extrema unção. Mas as pessoas já achavam que era para morrer. Não é para morrer. Se for da vontade de Deus que a pessoa morra, a pessoa vai morrer. Mas não é para matar a pessoa. Inclusive, é para curar a pessoa. Né? Mas se Deus achar que vai levar, vai levar. A morte, gente, depende de Deus, não depende da gente. Mas a unção dos enfermos é para a pessoa ir em paz. Se ela estiver consciente, ela pode até se confessar. Outra coisa, a unção não é para qualquer pessoa. Sentir uma dor de cabeça, eu vou pedir unção. Não. É uma doença grave, que a pessoa esteja correndo risco de morte. Vai fazer uma operação perigosa. Aí pode chamar o padre para dar unção. Pode receber unção mais de uma vez, não tem problema. Só o sacerdote pode ministrar unção dos enfermos, mas ninguém. Tá?
E tem os sacramentos também de serviço, que eu falei, não é? Tem também os sacramentos de serviço, para você servir a Deus na igreja, tá? São eles o sacramento da ordem, isso é para o homem, tá? A mulher não pode ser sacerdote. Já expliquei aqui, não tem nada de machismo, é questão de missão. É missão do homem ser sacerdote, não é da mulher. Então o homem pode escolher, não é obrigatório, tem que ter vocação. Vocação quer dizer chamado, Deus tem que chamar. Porque ele tem que ter uma vocação celibatária. Não é? Menos o diácono. O diácono, ele pode ser casado, tem que ter 35 anos e a esposa tem que autorizar. Se a esposa morrer, ele não pode se casar de novo. Tá? Agora, o padre e o bispo, aí já não pode casar mais, tem que ser celibatário. Então, se você não tem vocação celibatária, não seja padre. É o meu caso. Eu quis ser padre na minha juventude, mas não tenho vocação celibatária. Então veja se você tem vocação, para você não fazer besteira no seminário, ou fora, ou onde quer que seja. Tá? Ou matrimônio. Se você, o matrimônio pode ser para homem e para mulher, não tem problema. O homem, se ele não quiser ser sacerdote, ele pode também contrair o matrimônio, tanto o homem quanto a mulher. Mas veja, você também não é obrigado a se casar. Não estou dizendo que você é obrigado a se casar, não. Como eu falei na aula passada. Tá? Ninguém é obrigado a se casar. Agora, se você optar pelo sacramento do matrimônio, entenda o que você vai receber. Eu não estou falando aqui, gente, de casamento no cartório, não, tá? No cartório é um contrato. Estou falando de matrimônio, é o casamento na igreja, com a bênção de Deus. Então, só se case na igreja se você tem intenção de levar o matrimônio a sério. Infelizmente, a maioria não leva a sério, acha que é uma brincadeira. Matrimônio na igreja, gente, não é coisa social, não é para apresentar para os outros a roupa, igual o pessoal fica preocupado aí, o que é que eu vou vestir no casamento? O casamento não é para isso, o matrimônio na igreja não é para isso, é para você receber a bênção de Deus. Tá? O sacramento do matrimônio é só na igreja, mas a igreja também exige o cartório. Você casa no cartório, mas é um casamento, é um contrato, para te dar mais estabilidade, não é? Mas o matrimônio, a bênção de Deus é no religioso, é na igreja. Ok? Então esses são os 7 sacramentos que transmitem a graça de Deus. A salvação que Jesus nos trouxe é através dos 7 sacramentos. Já falei do batismo. Lembra que Jesus disse? Quem crer e for batizado será salvo. A Eucaristia, Jesus foi bem claro. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Então quem recebe a Eucaristia é garantia de vida eterna. Entendeu? A confissão, perdoa o pecado. Se você sair da confissão ali e não tiver mais nenhum pecado, você vai direto para o céu. Entendeu? A unção dos enfermos, mesma coisa. Se você se confessou, recebeu a unção e não cometeu mais nenhum pecado ali, que é difícil, mas pode acontecer, você pode ir direto para o céu. Então, gente, todos os sacramentos ministram a graça de Deus e a salvação que Jesus trouxe. Todos os 7 sacramentos. Tá? Então, por isso que é importante. Então, esse é o parágrafo. Eu tive, gente, que dar essa visão geral dos sacramentos. Outra coisa que eu quero falar, antes de ir para o 1114, os sacramentos de Cristo. Os sacramentos não dependem da fé da pessoa e nem do ministro. Esses 7 sacramentos aqui, todos esses 7 que eu já citei, tá? É Deus que opera através do Espírito Santo. Então não precisa da fé. Claro, quem está recebendo, quanto mais fé eu tiver, o fruto, mais ele vai dar fruto. Mas o sacramento vai se realizar, independente se eu creio ou não. O que quer dizer isso? Por exemplo, vou te dar um exemplo. A Eucaristia. Eu vou receber o corpo de Cristo eu acreditando ou não. É o corpo de Cristo. Eu posso crer ou não crer. Se um ateu, claro que é um pecado grave, mas vamos supor que um ateu entra lá na fila para comungar, ele vai receber o corpo de Cristo? Vai. Porque não depende da fé. Não. Se um padre, vamos supor que um padre acabou de cometer um pecado com a mulher. O padre, acabou de... Claro, gente, estou dando um exemplo aqui grotesco, tá? Mas só para você entender como que o sacramento é. Tá? Vamos supor que o padre saiu de um motel agora e foi celebrar a missa. E acontece a consagração e ele te dá a hóstia. Você recebeu?
Sim, recebeu o corpo de Cristo. Mas ele saiu do motel agora, pecou. Ele pecou, ele está em pecado. Ele vai prestar contas a Deus, porque ele está celebrando o sacramento em pecado. Mas você recebeu o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não depende da santidade do padre. Ele pode ser um pecador, pode ser um santo. Todos os 7 sacramentos acontecem pelo poder de Deus. Não é pelo meu poder, nem pelo poder do sacerdote. Todos os 7 sacramentos, se eles são celebrados de acordo com o que a igreja ensina e que Jesus mandou, não importa nem a santidade do padre e nem de quem está recebendo. Uma vez batizado, batizado para sempre, não tem como apagar. Não adianta voltar atrás. Mesmo que você queira cancelar o seu batismo, não tem como. Uma vez padre, padre para sempre, não tem como apagar. Até o padre que larga para se casar. A mulher que se casou com um padre que deixou a batina, está casando com um padre. Ele não deixa de ser padre, ele não está mais ministrando, né? Ele não pode mais celebrar os sacramentos. Mas interessante, olha como que o sacramento é. Ele continua padre, ele não perdeu os poderes dele, vamos dizer, entre aspas. Ele só não está mais, ele não pode mais celebrar os sacramentos, ordinariamente, vamos dizer assim. Mas se uma pessoa estiver morrendo e precisar de uma confissão, ele pode confessar uma pessoa. Ele pode distribuir a unção dos enfermos, que ele continua padre. Mesmo ele estando casado, mesmo ele não estando mais ministrando os sacramentos, né? Ele abandonou. Ele tem que ter a dispensa da igreja, tem que pedir o Papa para se casar, se ele quiser casar, porque ele fez um voto. Obediência, pobreza e castidade. Ele fez uma promessa e um voto a Deus. Então, ele tem que pedir autorização à igreja e o Papa tem que autorizar, aí ele pode se casar na igreja. Tá? Mas ele continua padre. Então, ele não perdeu, ele pode confessar uma pessoa em perigo de morte. Tá? E a unção dos enfermos também. Então, gente, olha como que é o sacramento. Olha a importância, olha como que não existe, gente, em lugar nenhum isso. Por isso que a gente não pode perder essas coisas, tá bom? Parágrafo 1114. Fiéis à doutrina das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia, as tradições apostólicas, acabei de falar no começo, tá vendo? Então, da onde que a igreja tira tudo isso? Da Bíblia e também da tradição da igreja, dos dois, não é só da Bíblia. Infelizmente, o Lutero, como ele ficou só com a Bíblia, ele não aceitava os sacramentos. Esses 7 sacramentos, os nossos irmãos protestantes perderam. Primeiro porque romperam com o Papa. Então, os pastores, eles não têm o sacramento. Gente, eu quero explicar isso aqui, porque para as pessoas não acharem que a gente está falando mal, que a gente está... Não, pelo amor de Deus, não. Eu tenho familiares que são protestantes, eu tenho um tio que é pastor, na qual eu gosto muito, ele sabe que eu amo ele de paixão. Mas o que eu estou falando aqui não sou eu, não é eu que estou falando, é a igreja que ensina isso. Então veja, os nossos irmãos protestantes, eles não têm o sacramento da ordem, porque eles não têm sucessão apostólica, porque o Lutero rompeu com o Papa. Eu fiz aí 2 vídeos sobre a Reforma Protestante, onde o Lutero rompeu com a igreja, com o Papa, e nós vimos aí a confusão que deu até hoje. Então, eles não têm sucessão apostólica. Então, veja, eles não têm os 7 sacramentos. Então, por exemplo, nas igrejas protestantes não tem Eucaristia. Tá certo que eles não creem, para eles é símbolo. Não é? Eles fazem lá uma ceia lá, com o pão lá e o vinho lá, mas para eles é um símbolo. Mas mesmo que eles acreditassem, não tinha como ter Eucaristia lá. Por quê? Porque eles não têm o sacramento da ordem. Entendeu? É o sacramento da ordem que faz o padre ministrar o sacramento da Eucaristia. E todos os outros sacramentos. Então eles perderam a sucessão apostólica, eles não são... eles não têm a sucessão dos apóstolos, porque o Lutero rompeu com a igreja. Então, por isso que eu estou falando, que o católico não pode deixar a igreja e ir para uma igreja protestante. Por quê? Porque ele não vai ter os sacramentos lá. Então a gente deve respeito aos irmãos, tá? Não estou aqui para brigar com eles, pelo contrário, eu os amo,
Como eu tenho pessoas na minha família que são protestantes e eu continuo os amando. Mas eu preciso falar a verdade. Eles não têm o sacramento, nenhum sacramento. Tá? Então, por isso que eu não participo numa igreja protestante. Por quê? Porque a doutrina deles é diferente. Eles não têm os sacramentos. Entendeu? Tanto que o culto dele é totalmente diferente da missa. Você pode ver. É totalmente diferente o culto protestante de uma celebração eucarística. Tá? Então, gente, eu não estou fazendo isso. O pastor, ele tem autoridade para a igreja dele. Tá? Não estou falando que o pastor não tem autoridade lá. Né? Por que acontece milagres, às vezes, nas igrejas protestantes? Por quê? Porque eles têm a palavra de Deus, eles têm a fé. Mesmo eles não estando em comunhão com a igreja de Cristo. Não é a igreja de Cristo, é a igreja do homem. Tá bem claro aí que a igreja, todas as igrejas protestantes foi fundada pelo homem. Isso não sou eu que estou dizendo, está na história. Jesus não fundou nenhuma igreja protestante. Se você me provar aí, vem aí, coloca nos comentários que eu vou retirar tudo que eu estou falando. Eu estou falando, isso é história. Então, eles não são a igreja de Jesus. Mas por que às vezes acontecem milagres, por exemplo, lá? Porque eles têm a fé, eles creem em Jesus Cristo, eles têm a Bíblia, que é a palavra de Deus, que eles levaram da igreja católica, tiraram lá 7 livros, que não poderiam ter feito, né? Mas levaram a Bíblia, por isso que às vezes acontece, né, milagres lá. Não estou falando que acontece esse monte de milagres, essas seitas, não estou falando dessas seitas aí não, mas tem igrejas que são sérias, sabia disso? Tem muita igreja protestante que são sérias. Né? A igreja batista é uma igreja séria, a igreja presbiteriana é uma igreja séria, a igreja metodista é uma igreja séria. Essas igrejas chamadas históricas são sérias. Não estou falando dessas seitas aí não. Esse pessoal, essas seitas aí, não estou falando disso não. Mas tem algumas igrejas que são sérias. Inclusive a igreja católica tem um diálogo com elas. Graças a Deus. Né? Hoje a igreja tem um diálogo com essas pessoas, com essas igrejas. Não é essa seita, não. É universal, mundial, do R.R. Soares. Isso é seita. Entendeu? Não estou falando disso, não. Estou falando das igrejas históricas. Aquelas igrejas que estudam a palavra mesmo. Né? Os próprios pastores estudam. Né? O próprio Scott Hahn era presbiteriano, que eu já estou cansado de falar dele aqui. Não é? Então, estou falando dessas igrejas sérias. Mas eles não são a igreja de Jesus Cristo. Mas o pastor tem autoridade lá para eles. Mas para nós não tem. Para nós não tem. Por quê? Porque eles não têm os sacramentos. Por isso que o católico não pode participar de uma igreja evangélica. De um culto protestante, de uma ceia, né, numa igreja protestante. Por quê? Porque ali é um símbolo, vamos dizer assim. Não é Jesus como nós. Ali para nós é Jesus, é o corpo de Cristo, não é um símbolo. Tá? Porque eles também não têm o sacramento da ordem. Então, quero colocar isso só para você entender. Eu não estou brigando nem discutindo com ninguém, é só para você entender. Tá? Quem nasceu na igreja protestante está feliz, beleza, não vamos brigar por isso. Eu estou dizendo para aquele que é católico, deixa a igreja e vai para o protestantismo ou para outra religião que seja. Aí é perigo. Por quê? Porque ele larga os sacramentos, que não tem nenhuma outra religião. E ele está cometendo o pecado de apostasia, está apostatando da fé. Então é perigoso. Né? Se ele está fazendo isso de consciência, se ele tem consciência que ele está largando a igreja de Cristo para ir para uma igreja fundada pelo homem, né, que não tem os sacramentos, ele pode até perder sua salvação. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está aqui no catecismo da igreja. É diferente daquele que já nasceu numa outra religião. Aí ele não tem culpa. Entendeu? Então você tem que ter cuidado. Ok? Então, da onde que a igreja tira os sacramentos? Das Sagradas Escrituras e da tradição apostólica. Veja, é da tradição que vem dos apóstolos. Não é de uma tradição humana. A tradição da igreja vem dos apóstolos, porque os apóstolos escreveram tudo. Eles pregaram tudo oralmente e depois foram escrever. A oral é a tradição, escrita é a Bíblia. Entendeu? E ao sentimento unânime dos padres. O que é isso, gente? Isso quem falou foi o Concílio de Trento, que inclusive
foi o concílio que combateu a reforma protestante de Lutero. O que ele está dizendo? Existem escritos também dos chamados padres da igreja patrística, dos primeiros séculos. Tá? Inclusive também nós podemos ter acesso a esses escritos, onde muita gente se converte lendo esses escritos. Ali você vê que só existia a igreja católica, não existia outra igreja. Tá? São os escritos dos primeiros séculos da igreja. Por exemplo, a Didaquê foi o primeiro catecismo dos apóstolos. Quando a gente estuda teologia, a gente estuda. As cartas de Santo Inácio de Antioquia, foi um dos primeiros bispos que foi morto no Coliseu de Roma, jogado aos leões. Antes ele escreveu 7 cartas a 7 igrejas, onde ele fala inclusive da igreja católica. E Santo Inácio é do ano 107, morreu no ano 107. Não é? E ele já falava da igreja católica, no ano 100. Como é que a igreja católica veio com Constantino, que é do ano 300? Está aí uma prova, estou provando que a igreja é do primeiro século. Não é de Constantino. Constantino não fundou igreja nenhuma. Constantino simplesmente proibiu matar os cristãos, só isso. Tá? Professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quem falou foi o Concílio de Trento, porque o Lutero começou a questionar os sacramentos. Lutero não acreditava nos sacramentos. Tá? Por isso que ele também rompeu com a igreja. Foi aonde que eu falei, gente. O Lutero, ele se enganou nessa parte, na parte doutrinária. Não é? Na parte mundana, né, nos erros humanos da igreja, ele não estava errado. Ele viu muita coisa errada que ele estava correto. O erro dele, gente, foi... Aqui foi o erro do Lutero. Contestar os 7 sacramentos que foram instituídos por Jesus. Jesus instituiu o batismo, gente. Jesus instituiu a Eucaristia, confissão, está tudo lá na Sagrada Escritura. Está tudo lá. Desde o primeiro século a igreja sempre ministrou os 7 sacramentos, desde o ano, até o ano 1500. Aí vem um homem aqui falando que não existe sacramento. Está errado. Aí você vai acreditar em quem? No Lutero ou em Jesus? Aí você que escolhe. Então, gente, o Lutero, infelizmente, ele viu tanta coisa errada na igreja humanamente que afetou a cabeça dele. Ele não conseguiu nem raciocinar mais. E ele era doutor em Bíblia. Ele tinha doutorado em Bíblia. Como é que uma pessoa que é doutor em Bíblia fala uma asneira dessa? Entendeu? Que os sacramentos não vieram de Cristo. Então, quando Jesus manda batizar, ele mandou fazer o quê? É um teatro? Quando ele fala que aquilo ali é o corpo dele, ele está mentindo? Jesus é Deus, gente. Jesus não pode mentir. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Está lá João 20, 22, o sacramento da confissão. Eu não sei de onde que o Lutero tirou essas coisas. É a cegueira humana, gente. É a ambição humana. Entendeu? De querer contestar Deus, vamos dizer assim. Achar que você é maior do que Deus. E tem gente aí que ama o Lutero. Meu herói. Lutero, tem gente que acha que o Lutero é um herói. É um herege. Infelizmente é um herege. Fazer o quê? Parágrafo 1115. As palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta, ou seja, dos 12 aos 30 anos, que nenhum de nós sabemos o que Jesus fez dos 12 aos 30 anos, a Bíblia não fala, a igreja também não sabe. O que a igreja sabe é que ele não saiu dali, trabalhando com São José na carpintaria. Não é? E durante o seu ministério público, ou seja, dos 30 aos 33, então dos 12 aos 30, Jesus viveu oculto ali em Nazaré, trabalhando na carpintaria com São José. É o que nós sabemos. E dos 30 aos 33, é o chamado ministério apostólico. Jesus se apresentou diante de Israel para a missão dele de salvador do mundo. Tá bom? Já eram salvíficas. Olha, então toda a obra de Jesus, tudo que Jesus faz, gente, é salvífico, salva. Porque é um Deus. Né? Toda a ação de Jesus é salvadora. Ok? Antecipavam o poder de seu mistério pascal. Até o trabalho que ele fazia ali na carpintaria, não é meio de salvação. Já fiz aí um vídeo sobre o trabalho, expliquei sobre isso.
Jesus não ficou sem fazer nada, não. Por isso que o povo fala, mente vazia, oficina do diabo. Não fique sem fazer nada. Porque se Jesus, que é Deus, trabalhou, não é? Então, gente, o trabalho não é uma coisa ruim, não. Tá? O trabalho é uma coisa boa. Não é só o trabalho manual, braçal. Trabalhar para Deus, como eu já falei aqui. Ah, já estou aposentado. Vai trabalhar para Deus. Entendeu? Não fique sem fazer nada. Você, né? Vá fazer alguma coisa. Anunciavam e preparavam o que iriam dar à igreja quando tudo fosse realizado, ou seja, os sacramentos. Né? Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos daquilo que agora, por meio dos ministros da igreja, tá vendo? É o sacramento da ordem que eu falei. Porque os ministros da igreja atuam na pessoa de Cristo, é o próprio Jesus. Quando o padre te batiza, não é o padre que está te batizando, é o Cristo que está te batizando. Quando o padre te dá absolvição na confissão, não é o padre que está te perdoando, é Cristo. Quando o padre te dá a comunhão, é Cristo que está te dando a comunhão. Quando ele te dá a unção dos enfermos, é o Cristo que está te dando a unção dos enfermos. Quando o padre está te casando, é o Cristo que está te casando. Quando o bispo está ordenando um sacerdote, um diácono, é o Cristo que está ali. É isso que a igreja está ensinando. Cristo dispensa nos sacramentos, pois aquilo que era visível em nosso Salvador passou para seus mistérios. Ou seja, é o que eu já expliquei, gente. Toda a vida de Jesus, toda a ação de Jesus é um mistério, porque Jesus é Deus. Ninguém vai entender Deus 100%. Como é que você vai entender que naquela hóstia está Jesus? Você nunca vai entender isso, é um mistério. Mas por que a gente acredita? Porque ele disse, e ele não pode mentir. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, não simboliza o meu corpo. Se Jesus disse, eu vou contestar, mesmo que eu não acredite. Entendeu? Por isso que eu falei, mesmo se eu não acreditar e eu for lá, eu vou receber Jesus. Por quê? Porque mesmo eu não entendendo, e é normal eu não entender, quem que vai entender isso? Que num pedaço de pão está Jesus. Corpo, sangue, alma e divindade. Ninguém vai entender isso. Entendeu? Mas por que eu creio? Porque Jesus disse. E Jesus não mente. Entendeu? Mas é um mistério. A igreja concorda que é um mistério. Mas aí é que está. Nem tudo você consegue explicar e você acredita. O ar que você respira, você não vê, mas você acredita que ele está aí, senão você morre. Nem tudo você vê, nem tudo você compreende. Entendeu, gente? Então, Deus é a mesma coisa. Ah, isso é fé. Fé é você acreditar naquilo que você não entende. Você vai entender Deus. Como é que você vai entender a Santíssima Trindade? Santo Agostinho quase ficou louco. Como é que pode? Um só Deus em 3 pessoas. É um só Deus em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que você vai entender isso? Nunca. É um mistério. Mas por que eu creio? Porque Jesus disse. Eu sou Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Ué, vou contestar Jesus? Ou eu creio ou eu não creio. Aí não tem outro termo. Parágrafo 1116. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo, gente? É a igreja. Não é? Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 6, versículo 19. Lucas capítulo 8, versículos 45 a 46. Mateus 13, 52. 1 Coríntios 4, 1. Então, gente, da onde que saem os sacramentos? Saem da cruz de Cristo, que eu já expliquei, do lado aberto de Jesus na cruz, e Jesus entregou isso para quem? Para a igreja, que é o seu corpo. Deu para você entender mais um mistério? Não é? Os sacramentos saíram do corpo de Cristo, pregado na cruz, para o corpo de Cristo, que é a igreja. E nós somos membros. Para quê? Para que nós também participemos da salvação que Ele nos trouxe. Deus quer contar conosco, quer que a gente participe dessa salvação. E através dos sacramentos, através da igreja. Para isso você precisa ser membro da igreja, por isso você precisa ser batizado. Se você não é batizado, você não pertence à igreja.
todo aquele que não foi batizado não é membro da igreja, não é filho de Deus, é criatura de Deus. Entende? Antigamente você não podia nem rezar o Pai Nosso. A igreja não permitia que a pessoa rezasse o Pai Nosso, porque você não é filho de Deus ainda. Você só é filho de Deus pelo batismo. E você só é membro da igreja, do corpo de Cristo, pelo batismo. E tem um monte de criança aí sem batismo. Um monte de gente hoje, adulto sem batismo. Fazer o quê? A ciência. Os sacramentos são forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante, porque Jesus está vivo para sempre. Né? A carta aos Coríntios diz que Jesus não morre mais, a morte já não tem mais poder sobre ele. Jesus está vivo para sempre. Por isso que os sacramentos acontecem. Entendeu? A igreja pode ministrar os sacramentos todos os dias. Por quê? Porque Cristo está vivo. Entendeu? São ações do Espírito Santo. Então, todos os 7 sacramentos são ações do Espírito Santo. Por isso que acontece. Às vezes até milagre, igual eu já contei muitos milagres eucarísticos. Por que acontece? Porque é o Espírito Santo que opera. E Deus é um que pode fazer milagre. Não é o padre que está fazendo milagre ali, é o próprio Deus. Então, todos os 7 sacramentos são ministrados pelo Espírito Santo. Todos. Operante no corpo de Cristo, que é a igreja. Já expliquei. São as obras-primas de Deus na nova e na eterna aliança. Jesus falou isso lá na Santa Ceia. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Jesus falou isso. Agora, rasgue a Bíblia então. Rasgue essa parte. Isso é Bíblia. A igreja não inventou nada. Tem gente que acha que a igreja... Eu já ouvi tanta besteira, tanta asneira. Que a igreja inventou os sacramentos. Então a igreja inventou isso aqui? Isso que Jesus falou então? Está onde então? Tá, qual livro? Está na Bíblia. Leia lá. Jesus que disse. Isto é o meu sangue. Ele não falou, isto simboliza o meu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Fazer memória não é uma coisa lá do passado, é tornar presente. Já cansei de explicar isso aqui. Por isso que todas as celebrações nossas, nós celebramos, né, o que Jesus mandou. Fazer isso em sua memória. Mas não é uma coisa lá do passado, é uma coisa presente, é o hoje. As coisas de Deus não envelhecem, para Deus não existe o tempo. Mas aí que está. O senhor Lutero não sabe que para Deus não existe o tempo. Não é? O que para Deus é passado, para nós, o que para nós é passado, para Deus é presente. Entendeu? Para Deus não existe o tempo. Então, gente, a gente tem que entender essas coisas. Graças a Deus que a teologia nos esclarece muito. A melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer teologia. Graças a Deus eu pude entender tudo isso. Que para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe espaço. Diz um teólogo, né, chamado Karl Rahner, Deus é um instante que não passa. Para Deus tudo é presente. Deus é o Senhor do tempo e do espaço. Por isso que o tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. Já expliquei isso aqui, gente. Então, olha a maravilha dos nossos sacramentos. Então, gente, não fique sem os sacramentos, pelo amor de Deus. Veja quais são os 7 sacramentos. Quais são os sacramentos que você ainda não tem? Você ainda não é batizado? Vá se batizar. Você ainda não é crismado? Vá se crismar. Não fez a primeira comunhão? Vá fazer. Está doente? Acha que vai morrer? Receba a unção dos enfermos. Tem vocação para ser padre? Vá ser padre. Tem vocação para o matrimônio? Vá receber o matrimônio. Agora veja, não é qualquer um que pode receber os sacramentos, não. Jesus é bonzinho, não é? Então todo mundo pode receber os sacramentos. Claro que não. Não, senhor. São Paulo diz bem claro, aquele que come e bebe o corpo de Cristo sem se examinar, come e bebe a própria condenação. Estou dando um exemplo aqui. Então, todos os 7 sacramentos, gente, você pode receber desde que você esteja vivendo de acordo com a lei de Deus e da igreja. Primeiro, você tem que ser católico. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi, ninguém me contou, pessoas que não são católicas receberem a Eucaristia.
Eu já vi. Quem não é católico não pode receber a Eucaristia, nenhum sacramento. Não pode. Os sacramentos, todos os sacramentos são para os católicos. Se você é de outra religião, quer receber, tem que vir para a igreja. Entendeu? Tem que vir para a igreja, fazer todo um trabalho. Se você não é batizado, tem que batizar. Se não é crismado, tem que crismar. Se não fez a primeira comunhão, tem que fazer. Se não confessou, tem que confessar. Não é chegar e também ir recebendo, não. Tem todo um processo. A gente vai preparar você para você receber os sacramentos. Então, se você é de outra religião, está vindo para a igreja, faça primeiro o que a gente chama de catecumenato. Preparar você para receber os sacramentos. Então, você não pode chegar aí recebendo. Eu já vi, ninguém me contou. Pessoas de outras religiões recebendo a Eucaristia. Até gente que não é católico. E pior ainda, pessoas que não estão vivendo de acordo com a lei de Deus. Todo mundo sabe que um casamento tem que ser entre homem e uma mulher. Se a pessoa é homossexual, não pode receber. Se a pessoa está morando junto sem ser casado, não pode receber. Então, gente, não é qualquer pessoa que pode receber o sacramento. Para você receber o sacramento, você tem que ajeitar primeiro a sua vida. Aí depois sim. Entendeu? Senão você suja o corpo de Cristo, por exemplo. Não é qualquer... Ninguém é digno de receber Jesus. Ninguém é. Ninguém. Agora, pelo menos você tem que estar tentando ajeitar a sua vida. Não é viver de qualquer jeito. Se você vai continuar... Ah, por que tem muita gente que não pode se confessar? Porque você vai continuar vivendo uma vida errada. Se está morando junto com a pessoa, não pretende se casar, entendeu? Não pode se confessar, porque você vai continuar no erro. Depois que você se casar bonitinho, aí pode. Aí confessar, comungar, bonitinho. Entendeu, gente? Então, não é que a igreja é ruim, gente. A igreja segue a Sagrada Escritura e a tradição. Não é que a igreja é ruim, a igreja é mãe. É preferível você viver a lei de Deus e até não receber os sacramentos do que você receber de forma errada. Entendeu, gente? Então, por isso que eu estou falando. Nós, catequistas, temos uma responsabilidade muito grande de preparar as pessoas para receber os sacramentos. Graças a Deus, eu me orgulho muito de ser catequista. Eu preparo gente para receber a primeira comunhão, eu preparo gente para o crisma, para a confissão, às vezes até para receber o batismo. Tem alunos meus que nem batizados são. Graças a Deus, eu me orgulho muito disso. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu me sinto muito feliz. Pelo menos a gente conseguiu colocar um pouquinho de doutrina nessas pessoas. Às vezes gente vindo até de outras religiões. Quantas vezes eu já... Ah, fulano veio de outra religião. Graças a Deus. Isso está acontecendo muito, gente. Graças a Deus. Eu louvo a Deus que isso está acontecendo muito. Tem muita gente vindo de outras religiões voltando para a igreja. Vamos rezar. E isso vai acontecer, porque Jesus disse, haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos rezar. Tem muita gente acordando. Tem muita gente dormindo, mas tem muita gente acordando. Muita gente voltando para a igreja. Vamos rezar. Botar nosso joelhinho no chão, que tem muita gente que vai voltar para a igreja de Cristo. Se Deus quiser, em nome de Jesus. E Nossa Senhora também. Tá? Então, que Deus abençoe, né, a nossa evangelização, gente. Por isso que esse canal é importante. Me ajude a evangelizar. Me ajude a colocar um pouquinho de luz aí para os católicos. Tá bom? Então, gente, nós paramos no parágrafo 116. Tem mais. Na próxima aula, nós vamos para os 1117, que vai continuar falando dos sacramentos da igreja, tá bom? Então, não terminou não. Se Deus quiser, na próxima aula, a gente continua. Mais uma vez, peço a vocês que me perdoem, eu não estou 100%, né? Nariz, vocês veem que toda hora, não é? Tá ruim, a garganta também tá ruim, tá? Eu tenho sinusite que me ataca nesse tempo frio, então eu quero pedir a vocês que me perdoem aí porque eu não estou 100%, mas graças a Deus conseguimos fazer o programa, tá bom? Então continuem rezando aí por mim, para que Deus me dê muita saúde para continuar fazendo os vídeos. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser.